Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. E o Café com Política de hoje fala exatamente sobre as tensões internacionais. A gente recebe aqui no nosso estúdio o jornalista especialista em relações internacionais Frederico Duboc, editor de opinião do jornal O Tempo, que você, ouvinte, está sempre acostumado aqui a ouvir, né, Guilherme? E sempre com as análises aí sobre as tensões ou sobre o ambiente internacional. Hoje, o Fred, bom dia para você, Fred. Bom dia, Thalita. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Hoje o Fred vai falar exatamente sobre a tensão no Oriente Médio após o Irã lançar ataques com mísseis sobre Israel. Tem escalonado cada vez mais, né, Fred? Sim. Nós estamos num período em que há poucos dias começou a ofensiva terrestre de Israel contra o Líbano, uma ofensiva ainda limitada, né? Combates bem na fronteira ainda de Israel com o Líbano e de pequeno porte, né? Não se fala numa operação militar que ocupe todo o Líbano, etc. Né? Mas isso já foi o ponto de virada para que o Irã tomasse a decisão de retaliar as mortes de dois líderes aliados dele. O Ismail Haniyeh, líder do Hamas, que foi morto em Teherã durante a posse do presidente do Irã, e do Hassan Nasrallah, líder máximo do Hezbollah, que é uma organização patrocinada e basicamente criada pelo Irã. Né? Então, nesse período, houve ontem o lançamento de aproximadamente 180 mísseis balísticos do Irã contra Israel. É a segunda vez que o Irã faz esse tipo de ataque contra Israel. A primeira vez foi em abril, também em retaliação a um ataque, com um bombardeio que aconteceu contra as instalações diplomáticas do Irã na Síria, e que Israel nunca assumiu isso como um ataque seu. Há uma diferença básica entre esses dois ataques. O ataque de abril foi um ataque com um número maior de artefatos, mas por quê? Porque foram incluídos drones. Esses drones levam em torno de 7 a 9 horas para sair do Irã e chegar em Israel, enquanto os mísseis de cruzeiro em torno de 3 horas, e os mísseis balísticos, que foram os principais usados ontem, levam em torno de 13 a 15 minutos. Né? Essa questão do ataque de ontem, ele envolveu basicamente mísseis balísticos rápidos, por isso que vocês viram nas imagens de TV, diferentemente do de abril, explosões em terra em Israel. Né? Porque, primeiro, isso foi muito rápido, o tempo de alerta e de preparação é muito baixo. Quando você tem um ataque de drones, como eu te falei, 9 horas, você tem tempo suficiente para fazer uma detecção, identificação dos alvos e a interpretação. E a interceptação no final. Então, esses não foram. Há uma informação de que os alvos, apesar da gente ter visto muitas imagens da capital Tel Aviv, os alvos foram 3 bases aéreas, 2 mais ao sul de Israel e uma mais ao norte, que são Tel Nov, Hatzerim e Nevatim, que basicamente essas duas últimas são as bases onde ficam alocados esses caças de quinta geração, vendidos pelos Estados Unidos, F-35. E também, nos arredores de Tel Aviv, algumas instalações, como a sede do Shin Bet, que é um dos serviços de inteligência de Israel, e a base da unidade 8.200, que é uma base militar de interpretação de sinais, que é um serviço de inteligência e identificação de alvos, etc. Supostamente relacionada com os ataques dos pagers contra o Hezbollah no Líbano. Fred, já que você falou sobre Hezbollah, eu queria lhe pedir um pouco de contextualização sobre como houve a evolução deste conflito. A gente tem lá do ano passado para 2024, o início se dando em 2023, inicialmente com Israel-Hamas. Era muito claramente as duas posições, os dois campos, digamos assim, que estavam colocados. Mas à medida que foram outros
países e outros alvos sendo adicionados, como você mencionou do Hezbollah e outras organizações que operam ali no Oriente Médio, me parece também que ampliamos, né? Passamos para Hamas, passamos para Hezbollah, são outros líderes que passaram também a entrar na alça de mira de Israel. Neste momento, dá para dizer que temos uma coalizão, digamos, maior de um dos lados, quer dizer, do lado quem está do Hamas, do Hezbollah, eles estão todos unidos numa contraofensiva frente a Israel, e Israel conta com o mesmo apoio internacional que contou anteriormente, quando foi notoriamente vítima de um ataque terrorista do Hamas? É uma situação... Nós temos uma escalada da intensidade e da forma do conflito. Mas os atores, basicamente, não mudaram. O 7 de outubro de 2023 foi um ataque terrorista do Hamas contra Israel. Foram mortos mais de 1.100 pessoas, 200 e poucas pessoas israelenses foram sequestradas e levadas para... Por que eu estou falando? Parece que é uma coisa assim contraditória com o que eu falei no início. Não, foi o Hamas contra Israel. Na verdade, a configuração hoje do conflito no Oriente Médio é uma disputa de poder entre alguns blocos. O bloco do Irã, com seus exércitos proxy, né, que são organizações por procuração que combatem as guerras que o Irã formalmente não quer combater, que são organizações militares, paramilitares, terroristas e por aí vai. Você tem o Hamas em Gaza, você tem a Jihad Islâmica em Gaza e na Cisjordânia, você tem o Hezbollah no Líbano, você tem grupos no Iraque, na Síria e os Houthis no Iêmen, que são basicamente esses grupos que formam o eixo da resistência. É uma disputa que o Irã combate Israel porque Israel é a ponta de lança dos interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. Basicamente, Israel, desde 1956, 57, quando eles se aproximaram definitivamente dos Estados Unidos, ele se tornou essa referência, né, de um pacote de alianças, de aproximação militar, financeira, em que Israel ajuda os Estados Unidos nos seus interesses no Oriente Médio, na época, inicialmente, combatendo o panarabismo, né, em 1956, de Gamal Abdel Nasser no Egito, que havia uma aliança de países árabes, e mais recentemente, com a mudança do eixo do panarabismo para o eixo do petróleo e posteriormente para o eixo do Golfo Pérsico, com a questão do Iraque e do Irã, esse eixo hoje é mais capitalizado pelo Irã. O Irã é o grande oponente dos Estados Unidos e das potências ocidentais nos interesses pelo controle do Golfo Pérsico, da passagem estratégica da Ásia Menor para a Europa e o acesso ao Mediterrâneo. É uma grande disputa de interesses comerciais, políticos, envolve questões religiosas, envolve questões de interesse doméstico, de potências e uma herança colonial, né, com relação ao Oriente Médio. Ô Fred, a gente vê muita gente, desculpa te interromper, mas a gente está com o tempo um pouco corrido por aqui. A gente vê muita gente se perguntando, né, mas o que isso tem a ver com o resto do mundo? E aí eu te pergunto, quais as consequências para o resto do mundo? Você tem dois blocos de consequências. Vamos falar primeiro uma consequência econômica. Ontem o petróleo deu uma disparada de 5% no preço, depois ele foi se acomodando ao longo do dia por conta do ataque de mísseis. Não simplesmente porque atacou mísseis e Israel não tem petróleo, mas há o medo de que o conflito se expanda em relação a todo o Golfo Pérsico e o Oriente Médio e gere um bloqueio definitivo do Estreito de Hormuz, que é por onde passa mais ou menos 30% do petróleo comercializado no mundo, né? Então esse é um dos aspectos. O segundo aspecto é um aspecto de segurança internacional. A gente tem uma preocupação de que até que ponto você pode conter um conflito de uma potência militar
que tem pretensões hegemônicas no Oriente Médio, que é o Irã, que tem uma rivalidade com outros países também da região árabe, né, como a Arábia Saudita, apesar de um recente acordo de paz, de cooperação assinado com intermediação da China, né? E você tem o Irã, que claramente tem um programa de desenvolvimento nuclear com grandes chances de desenvolver um armamento com uma bomba atômica, né? Uma vez que ele já tem um processamento de urânio bem avançado e um programa de mísseis que, como nós vimos, negócio muito forte. A capacidade de lançar 180 mísseis em poucas horas é uma coisa impressionante. Do outro lado, nós temos Israel, diante dessa pressão do Irã, né, com problemas internos que vem se arrastando no governo Netanyahu, pressionado por uma ameaça de segurança local que faz a população oscilar, ora entre apoiar Netanyahu com uma ação de força contra essas ameaças, ora buscar soluções próprias e uma cobrança para uma convivência mais pacífica, né? Só que isso é uma questão não resolvida dentro do país. E Israel, dentro dessa instabilidade doméstica e internacional, não podemos nos esquecer que é uma potência nuclear não admitida. Eles nunca admitiram, mas eles têm em torno de umas 100 ogivas nucleares que teriam sido desenvolvidas dentro do complexo nuclear de Dimona. E agora deixa eu lhe perguntar por uma questão, Fred, porque eu estava acompanhando o noticiário agora pela manhã via New York Times, o jornalista David Enger, que é um correspondente internacional para questões americanas fora do país. E ele tem uma frase especificamente que é a que me chamou mais atenção, inclusive sobre uma menção já feita por você anteriormente aqui. Ele diz: estamos mais próximos, como nunca estivemos, de algo como foi a Guerra dos 6 Dias em 1967. A sua avaliação é de que, de fato, estamos mais perto de um conflito de grandes proporções, como não estivemos no Oriente Médio faz muito tempo? Um conflito de grandes proporções o medo de um conflito de grandes proporções é o dia a dia do Oriente Médio. Okay. Nunca se imagina de uma situação que o Oriente Médio não tenha vivido um conflito de grandes proporções ou rivalidades intensas, né? Você tem alguns conflitos que ficaram icônicos, como a Guerra dos 6 Dias, como a Guerra do Yom Kippur, né? Como a Guerra Irã-Iraque. Mas você tem várias animosidades, várias hostilidades que são latentes, permanentes. Eu não acho que nós teríamos um conflito nos moldes da Guerra de 67. Primeiro porque os países árabes hoje não estão tão unidos quanto eram no passado. Cada um busca sua saída. Programa de alianças com as potências hegemônicas, como China, Estados Unidos, Rússia, União Europeia, saídas próprias, soluções próprias. Como eu falei, quem está capitaneando um projeto maior de unidade na região sequer era árabe, é o Irã, que é persa, né? E ele também não tem grandes aliados entre eles. Ele tem organizações que fazem, como eu falei, que são essas organizações proxy, etc. Você tem países que buscam um pouco mais, um pouco menos, até bem pouco tempo, o Irã e a Arábia Saudita, que são rivais históricos, eles patrocinavam lados opostos na guerra do Iêmen, onde tem os Houthis, e eles tinham hostilidade aberta entre um e outro, mas não militar, né? Eu acho que o Oriente Médio ele ganha uma proporção, hoje, uma dimensão de preocupação e de risco, justamente, primeiro, por essa escalada de conflito em que esse ator com pretensões hegemônicas, o Irã, ele está se envolvendo cada vez mais diretamente. Desde a guerra do Irã-Iraque, ele não participava de conflitos diretamente, a não ser pela Guarda Revolucionária Iraniana. Mas tem outras dimensões que ainda precisam ser vistas ali. Há um eixo de mudança de uma disputa internacional pela hegemonia, que envolve os interesses da China,
que passa por ali na formação do seu corredor de abastecimento de commodities e sustentação da sua economia e sua indústria. A Rússia, que vê ali como seu flanco num conflito que ele já está se arrastando há muito tempo na Ucrânia, e pouco mais para baixo do mar, você vai ter ali o Oriente Médio sendo. E os Estados Unidos, que têm sido amplamente questionados. Frederico Duboc está sempre aqui conosco no Vasto Mundo, trazendo um pouco de perspectiva para esse conflito no Oriente Médio. E como o Fred disse, é algo de tensão permanente. Portanto, Fred, daqui a pouco a gente faz outro convite para voltarmos a tratar desse assunto, porque não parece que ele vai se esgotar no curto prazo. Obrigado pela presença aqui no Café mais uma vez. Eu que agradeço, Ibrahim. Thalita, muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigada, Fred, pela participação. Volte sempre.